Esse é um exemplo bastante interessante da aplicação da lei de Ampère para cálculo de campo magnético, no caso do cabo coaxial. Então aqui nesse caso vamos considerar um cabo coaxial que tem dois condutores, um condutor interno cilíndrico separado do condutor externo também cilíndrico por um dielétrico. Tá? Então vamos considerar primeiro um raio do condutor interno, um raio A, raio interno do condutor externo B e o raio externo então do cabo coaxial com dimensão C. Então a partir dessas distâncias, enfim, nós temos condições de calcular como é o campo magnético em todas as regiões, tanto internas do condutor interno, quanto externas, aqui nessa região intermediária de dielétrico, quanto também no condutor externo e fora do cabo coaxial. O cabo coaxial é um exemplo bastante interessante de como é o campo magnético dada uma corrente circulando, desde que a corrente no condutor interno seja de sentido contrário ao condutor externo. Então, as hipóteses que nós vamos considerar. Primeiro, uma corrente nesse sentido para o condutor interno e uma corrente igual de sentido contrário no condutor externo. Então, a corrente que vai é igual à corrente que volta. Tá? Também, com relação à distribuição de corrente, a densidade de corrente vai ser considerada uniforme, constante no interior do condutor, tanto no condutor interno quanto no condutor externo. Então são essas as condições. Começando então, para o interior do condutor interno, quando o raio ρ é menor do que A, qual é o campo magnético nessa região? Usando a lei de Ampère, nós começamos de dentro para fora, então vocês não se preocupem por enquanto com o condutor externo. Então, no condutor interno, vocês traçam um caminho amperiano e nessa condição nós já conhecemos o resultado. Eu não vou refazer todos os cálculos, nós já fizemos os cálculos antes. Então, para ρ menor do que A, vocês já sabem que o campo magnético cresce linearmente. E essa relação de crescimento linear se dá por essa relação. Corrente sobre 2π A ao quadrado. Aqui tem ρ multiplicando, direção a φ. Então, o campo magnético no interior do condutor interno é circular. No sentido, então, do caminho amperiano escolhido. Indo adiante, para raios entre A e B, nessa região interna. Mais uma vez, desprezando aqui o condutor externo, lei de Ampère diz o quê? A corrente, o caminho, a integral de caminho fechado de H escalar de L ao longo, então, de qualquer caminho, é igual à corrente total no interior. Então, para ρ entre A e B, nós também já conhecemos quem é o campo magnético. Ele decai numa relação 1 sobre ρ. Então, ele é corrente sobre 2π ρ, direção a φ. Então, esse é o valor da intensidade do campo magnético. Sempre lembrando aqui, muitas vezes eu omito, mas a unidade é ampere por metro. Agora que começa o trabalho, porque a partir de B nós temos uma outra corrente que está voltando. Então, se aqui na parte interna a densidade de corrente tem esse sentido, J, aqui no condutor externo a corrente tem uma distribuição uniforme e tem um outro valor, porque a área é maior. Então, esse é o cálculo que nós temos que fazer agora. Se J é constante na parte interna, como ele é
calculado nessa parte externa. Então, para ρ entre B e C, nós temos o seguinte: H escalar dL é igual à corrente total envolvida pelo caminho amperiano. Então, se nos caminhos amperianos de antes nós utilizamos a corrente total envolvida, caminho interno ao condutor, ρ menor que A, ρ entre A e B, aqui nós também temos que traçar um caminho amperiano. Qual a corrente total que passa aqui? A corrente tem duas parcelas, uma delas é I, que nós já conhecemos, e a outra parcela é a corrente que passa nessa região aqui, que é função do raio, da distância até o centro. Então, aqui nós temos duas parcelas, uma corrente indo e a outra corrente voltando. Então, aqui é um sinal menos. Menos integral de superfície de J escalar de S, onde CJ está associado ao condutor externo do cabo coaxial. Tá? Então, temos duas correntes. Corrente do condutor interno, que já é I, corrente do condutor externo dentro dessa regiãozinha, que precisa ser calculada. Então, esse é o raciocínio agora. Como determinar J para, a partir daí, calcular a corrente dentro do caminho amperiano. Então, vamos adiante. J é uma medida da densidade de corrente em ampere por metro quadrado. E a direção é menos AZ. Então, J no condutor externo é o quê? A corrente, o valor da corrente, dividido pela área de seção transversal. Se é uniformemente distribuída, a área é π vezes o raio maior ao quadrado menos π vezes o raio menor. Então, isso dá uma distribuição uniforme em toda essa área. Então, esse é o termo que vai no denominador. Corrente pela área. π vezes raio maior ao quadrado menos π vezes raio menor ao quadrado. E aqui a direção é menos AZ. Então, a direção é contrária. Antes era mais AZ, agora é menos AZ. E o DS, que nós vamos considerar para cálculo, é positivo. Ele vai ser sempre para cima. Por quê? Porque nós estamos sempre considerando a integral de caminho no mesmo sentido. Lembrem que do teorema de Stokes, quando a corrente tem um determinado sentido, o campo magnético é tangencial e todo DS tem que ser na mesma direção da corrente, ou seguindo a orientação lá do teorema de Stokes com relação à integral de superfície aberta. Então, o DS aqui continua sendo ρ de φ AZ. Então, agora o trabalho é calcular essa integral aqui para ρ entre B e C e isolar a parcela do campo magnético. Então, vamos lá. A integral H escalar dL fica o quê? Essa integral vai resultar em H φ a φ, produto escalar, ρ de φ a φ, que é o caminho amperiano, é o dl do caminho amperiano. Isso é igual corrente total menos, agora vai ser o J escalar ds, onde o J tem uma parcela que ela é constante, né? Todo esse termo aqui é constante, na verdade. Então, corrente sobre π, c ao quadrado menos b ao quadrado, direção menos AZ, produto escalar, ρ de φ AZ. Onde
tenham cuidado com os limites de integração. Essa parcela, a segunda parcela, tem como limites de integração B, que é a parede interna do condutor externo, e ρ. Então aqui a integral vai de B até ρ, e aqui de 0 a 2π ao longo do ângulo φ. Então do lado esquerdo vai surgir um termo Hφ vezes ρ vezes 2π, um resultado que nós já conhecemos, né? Do lado direito tem corrente menos uma parcela constante que multiplica o resultado da integral. O resultado dessa integral, já fazendo o produto escalar e resolvendo tudo, fica ρ ao quadrado sobre 2, ρ ao quadrado sobre 2, de B até ρ, e aqui vai ficar φ de 0 a 2π. Então, seguindo esse raciocínio, isso é igual a corrente menos corrente sobre π c ao quadrado menos b ao quadrado. Aqui vai ficar ρ ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2. Então, ρ ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2. Eu vou deixar esse 2 aqui. E além disso, tem o resultado 2π aqui da outra integral. Então esse 2π cancela com esse 2π. E se nós colocarmos a corrente em evidência, nós temos o quê? Que Hφ é igual a corrente colocada em evidência 1 menos ρ ao quadrado menos b ao quadrado sobre c ao quadrado menos b ao quadrado. E passando esse 2πρ para o denominador do outro lado, nós temos então o valor do campo magnético na região interna do condutor externo. Então nessa região aqui, vocês notem que esse é o valor do campo magnético. Tá? Essa segunda parcela é negativa e ela vai crescendo exponencialmente. Mas como ela é negativa, então isso funciona como um decaimento, né? E, claro, temos que considerar aqui essa parcela 1 sobre ρ. Então, são dois termos que precisam ser analisados. Não é tão trivial assim. Mas o que pode se dizer é que para ρ entre B e C, o campo magnético é o quê? Corrente sobre 2πρ, 1 menos ρ ao quadrado menos b ao quadrado sobre c ao quadrado menos b ao quadrado na direção Aφ, ampere por metro. Então aqui temos mais um resultado. Será que isso é factível? Nós podemos analisar de uma forma mais detalhada, já vamos fazer isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que é possível, sim, com um certo trabalho, calcular o campo magnético em todas as regiões usando a definição da lei de Ampère. Agora, a região que nos interessa é a região externa do cabo coaxial, quando o raio é maior do que C. Então, para ρ maior do que C, qual é o valor da intensidade do campo magnético? Da lei de Ampère, sabemos que H escalar de L ao longo de um caminho fechado é igual à corrente total envolvida pelo caminho. Qual é a corrente total envolvida por um caminho amperiano cujo raio é maior do que C? Para um caminho amperiano fora
do cabo coaxial e as correntes sendo I e I no sentido contrário, ou menos I, nós temos que a corrente total envolvida pelo caminho é zero. E esse resultado é bastante interessante, porque isso leva a um campo magnético fora do cabo coaxial igual a zero. Essa é uma das principais características de aplicações com cabo coaxial. Enquanto os fios retilíneos com corrente conduzindo num único sentido produzem um campo magnético no entorno que, mesmo fraco, mesmo decaindo com essa proporção aqui, ainda existe. No caso do cabo coaxial, todo o campo magnético fica confinado na região interna do fio. Essa é um resultado interessante, né? O campo magnético dentro do condutor interno tem essa expressão. O campo magnético na região intermediária de dielétrico tem essa expressão. O campo magnético no interior do condutor externo tem essa outra expressão, e o campo magnético fora do cabo coaxial, ele é zero, ele é nulo. Então essa é uma das características interessantes desse campo magnético. Vamos analisar o que acontece nas fronteiras, nos limites, para ρ igual a A. Para ρ igual a A, aproximando nos dois sentidos, quando ρ igual a A, o que acontece? Corrente sobre 2πA. Aqui também, substituindo em qualquer uma dessas duas expressões, corrente sobre 2πA. Então, nesse ponto, H é igual a corrente sobre 2πA, na direção a φ, ampere por metro. Para ρ igual a B, olhando por essa expressão, corrente sobre 2πB. Olhando nessa outra expressão, substituindo ρ por B, todo esse termo vai para zero. Então fica corrente sobre 2πB. Então, para ρ igual a B, o campo magnético é corrente sobre 2πB, na direção a φ. E para ρ igual a C, na borda do fio externo, do condutor externo, já sabemos aqui quanto tem que ser. Tem que ser zero do sentido de fora para dentro do fio, mas se analisarmos essa expressão aqui, vocês também vão ver que o resultado é zero. Substituindo ρ por C, fica C ao quadrado menos B ao quadrado. Esse termo aqui fica 1. 1 menos 1, 0. Então, para ρ igual a C, o campo magnético tem valor igual a zero. Com isso, nós podemos traçar uma figura, um gráfico, de como é o campo magnético produzido por um cabo coaxial. Então, dados os raios A, B e C, qual é o valor do módulo do campo magnético? Qual a componente na direção do vetor unitário afim? Então, o campo magnético tem o seu máximo, tem o seu valor máximo na borda do condutor interno. E ele cresce linearmente. Então, o campo magnético, isso aqui é para ser uma reta, por favor. Essa reta tem uma inclinação corrente sobre 2πA ao quadrado. Tá? Esse valor máximo aqui, né, corrente sobre 2πA. Então, esse é o valor máximo do campo magnético. Conforme vamos nos deslocando para
na borda do condutor externo, borda interna do condutor externo, o decaimento é 1 sobre ρ. Então, corrente sobre 2π ρ é o decaimento aqui, tendo um valor nesse ponto de corrente sobre 2πb. Depois desse ponto, até chegarmos ao ponto C, o decaimento tem mais ou menos esse formato aqui, que é justamente essa expressão mais extensa, corrente sobre 2π ρ vezes 1 menos ρ ao quadrado menos b ao quadrado sobre c ao quadrado menos b ao quadrado. Então esse é o decaimento final e a partir de C o campo magnético é 0. Então esse é o perfil de campo magnético no interior de um cabo coaxial. Um cabo coaxial com corrente positiva ou corrente em um sentido no condutor interno, corrente no sentido contrário no condutor externo. Com isso, então, nós temos um campo magnético todo confinado no interior do condutor e fora desse condutor não se observa, não se mede, não se percebe nenhum campo magnético oriundo desse dispositivo. Então, espero que com isso vocês tenham entendido vários casos de aplicação da lei de Ampère para cálculo do campo magnético. Espero que tenham entendido a importância do cabo coaxial e por que ele é tão utilizado em diversas aplicações, principalmente de telecomunicações.